Esta semana na página da Baixa vamos falar do encerramento do A Loureiro, uma loja com 45 anos de existência na Baixa e que agora, perante os nossos olhos e sem que nada possamos fazer, vai desaparecer. Temos também, já como habitualmente, a entrevista da semana. Desta vez contactámos a Isabel Silva, proprietária de 5 lojas de artesanato até agora, e este mês abriu a 6ª. Mostramos o regresso das papeleiras nas Ruas Largas da Calçada. As papeleiras tinham emigrado daqui há cerca de ano e meio, não se sabe porquê, se teriam ido para o estrangeiro, por sugestão do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, ou se teriam ido para férias. A verdade é que regressaram esta semana. Mostramos também, como já é costume, o mamarracho da semana. Desta vez não mostramos nenhum edifício, mostramos um aborto, ou melhor 2, mas na imagem vai aparecer um localizado mesmo em frente ao Museu Municipal do Chiado e outro no Lar das Ameias. Estamos em frente ao A Loureiro Limitada. É um estabelecimento com cerca de 45 anos que está na reta final. Vai encerrar por estes dias e, portanto, até ao final do mês de julho. Achamos por bem ouvir os lamentos, ou não, da Mariazinha, que é assim conhecida entre nós, a comerciante que permaneceu neste estabelecimento durante quase meio século. Por isso mesmo, vamos ouvir a Mariazinha. Estou aqui ao pé da Maria da Boa Morte Loureiro. Aparentemente devia estar triste, mas está com este sorriso. Isto quer dizer que deixar o seu estabelecimento ao fim de 45 anos é triste ou, pelo contrário, sente-se liberta? Sinto-me aliviada. E liberta, não é? Exatamente. De tudo aquilo que eu pago. Porquê? Conte lá, Maria. Porquê? Até porque o Estado leva-nos tudo e mais alguma coisa e não temos movimento. Hoje já não fazia sentido continuar? Não. Já há muito tempo que não fazia. Pode acreditar. Acredito, sim. Eu, depois do meu marido ter falecido, eu devia ter fechado logo. O seu marido morreu em 2009? Em 2009. Portanto, há 6 anos. Sinto uma saudade enorme daqueles anos de 1990, que foi o pico, digamos, o auge da Baixa, do movimento da Baixa. Aliás, eu a partir de que abri estas portas, eu nunca tive falta de movimento. Em 1971? Em 71. Exatamente. No primeiro dia que abri a porta, fiz 3 contos. Ai, que giro. O meu marido ficou todo contente. Eu disse ao Torito: olha, está um pouquinho. Está calada, porque ele tinha outra loja, teve do outro lado e sabia bem que não entrava lá assim dinheiro, não é? Depois, dali para dentro, começou a ser 6. Ele ficava contentíssimo. Claro. Eu ia para Lisboa aos 3 dias, com uma fora, e ia para o Brás e Brás, levava 3 dias a carregar aquela carrinha. As ruas aqui, portanto, a Freira Borges e Visconde da Luz, as famosas ruas da Calçada, fervilhavam de gente, certo? Sempre. Certo? Certo. Tem saudades desse tempo? Então não tenho. Então as pessoas vinham passear à Baixa ao domingo. Acha que a saída do trânsito daqui das ruas da Calçada em 1990... Acho que prejudicou muito. Prejudicou muito? Eu acho que sim, olha. Saíram médicos daqui, que eu até operavam, como o Dr. Filipe ali, o médico dos ouvidos, acho que era dos ouvidos. Saíram advogados, procuraram outras paragens onde pudessem estacionar e os seus clientes poderem estacionar os seus carros para poderem ir fazer as suas vidas, não é?
A partir que isto foi pedonal, nunca mais tivemos clientelas em condições, só no tempo dos turistas, mas Mas nada. diga-me, a abertura das grandes superfícies, nomeadamente o Continente e a Macro em 1993, não acha que isso também esteve na razão direta Também. do esvaziamento da Também. Baixa? Sim, sim. Portanto, digamos que na sua ótica seria então o segundo murro que a Baixa abriu. Sim. O primeiro foi a saída do trânsito aqui desta zona, não é? Tornando-a pedonal, e o segundo seria então a entrada em A abertura das grandes exercício, a abertura das grandes Sim, superfícies, sim. foi? Ó Sr. Luís, nunca me esqueça, eu tinha um fornecedor do Porto e ele vendia-me candeeiros, não é? Ora bem, eu achava caro por vezes o que ele pedia e vinha saber, porque eu ia ao Continente ou ia à Macro e via lá candeeiro de teto com oferta dos candeeiros de mesa de cabeceira. E sabe porquê? Porque eles só lhe compravam se ele oferecesse os candeeiros. Portanto, não era a grande superfície que estava a oferecer os candeeiros, era o fornecedor. E além disso, só lhe pagavam ao fim de 3 meses e era se fosse. Isso quer dizer que as grandes superfícies, na sua ótica, que as grandes superfícies escravizam os produtores, é isso? Todas as promoções que são feitas são sempre à custa do sacrifício de quem as fornece. É assim? Que é? Até os agricultores se queixam. Acredita que a Baixa vai alguma vez voltar aos tempos antigos? Acho que não. Eu acho que não. E se voltasse, o que é que era preciso fazer? Muita coisa. O que é, por Olha, exemplo? pelo menos haver estacionamentos grátis para que as pessoas frequentassem a Baixa. Que é caro, não é? Sobretudo porque há muito estacionamento na Baixa, mas é caro, é assim, Pois, não a é? pessoa se demora 1, 2 ou 3 horas está a pagar, não é? Sim, e paga 2 horas, entre 2 a 3 horas paga 2,5 €, o que é um exagero. Agora veja, Deveria haver mais, digamos, ser mais barato, de modo a... e era os comerciantes terem possibilidade de ter umas casas bonitas, porque nós vontade temos, mas possibilidades não temos para pagar. Tinham que dar uma volta muito grande à Baixa. Casas bonitas, o que é que quer dizer? Quer dizer Pintadinhas, renovadas. mas se está tudo muito complicado, com falta de dinheiro, não pode fazer isso, não é? É assim, Então não é? quem teria que ser? A Câmara a ajudar, não? Se calhar. Diga, Mariazinha, não acha, por exemplo, que a desertificação da Baixa também se deve à falta de moradores? Portanto, nos das últimas décadas, nomeadamente nos últimos 20 anos, 2 décadas, a Baixa foi perdendo moradores. Não há moradores. E são idosos, não é? Com pouco poder de compra, porque se fossem, precisamos se calhar de casais novos, com filhos a nascer aqui. É isso? Acho É assim sim. que pensam? É sim, senhora. É sim, senhora. Mas lá está tal coisa. Os jovens, hoje em dia, não querem viver Em casas velhas, não é? casas velhas, Sobretudo. não é? Exatamente. Sim. Portanto, aí também há um problema bastante grande. Quanto tempo precisa o tempo Olha que não sei, para que a Baixa não sei se recupere? 20 anos dará. É? Eu acho. Mas sabe, nós estamos a assistir aqui a uma procura intensa de estabelecimentos, sabe? O problema é que as rendas são bastante Pronto, era o altas que eu ia para dizer. e as pessoas em média não aguentam mais de 6 meses, é o que se está a verificar aí, porque há uma procura intensa. Bom, diga, Marisa. Quando viemos para aqui, Sim. o meu marido puxava para não entrar o material por aqui, ia pela varanda. Porque era muito, não é? E puxado por cordas, parece. Puxado por cordas. Porque era muito material, não é? É. Exatamente. E para não confluir, digamos, com a clientela na altura, porque a clientela era muito. Eu própria acartava caixas com serviços de jantar por aí acima. Interessante. E levamos Marizinha. às vezes isto tudo até ao 4º andar e encerei, eu própria. Penso que não há palavras, não é? Não. Porque na hora da despedida, a despedida é sempre, mesmo que estejamos conformados, como é o seu caso, a despedida é sempre um pouco traumática, Não, é teve que ser. sempre de grande sofrimento Teve e que dor, ser, Sr. Luís. mas tinha que ser. Parte em paz, não é? Tenha consciência de que cumpriu a sua missão. E não devo nada a ninguém. Exatamente. E também não deve nada à Baixa da cidade, não deve nada à Coimbra. Nada. Pelo contrário, se calhar a Baixa é que lhe deve a si Olha. por 45 anos de vida. Nascida na rua Corpo de Deus, Sim. casada na Sé Velha, a viver na rua principal, aqui que vivia ali, naquela casa 40 e tal anos, ali, por cima do banco, Tota e Açores. Exatamente. Pronto.
O meu filho nasceu em Coimbra, batizado, casado, estudou e vive em Coimbra mesmo. Portanto, nós somos, eu costumo dizer que eu sou de Coimbra desde que saí da barriga da minha mãe. Mariazinha, tomando em conta o seu apelido, que é Boa Morte, devemos entender que o desaparecimento do Aloureiro também é uma boa morte em paz. É. Em paz com todos. Agora, É assim? Custou muito a meter isso na minha cabecinha, custou muito. Mas achei A fazer que é o que deve, exatamente. E quem faz o que deve, faz o que pode, dizia Miguel Torga. Muito obrigada, Mariazinha, muitas felicidades. Muito obrigada também para a senhora. Ok. E a gente vai se vendo. Vamos ver. Estamos com o Edmar. O Edmar foi um colaborador da Mariazinha durante mais de 40 anos, de modo que vamos ouvir umas palavras do Edmar para nos apercebermos o que é que o Edmar sente nesta hora da despedida. Edmar, o que é que sentes no coração no fundo, nesta hora de partida? Sinto um bocado emocionado. Sim. Porque de facto são 40 anos, não são 40 dias ou 40 meses. Sinto bastante emocionado, mas enfim, tudo tem um princípio, tudo tem um fim. E temos que encarar a situação, encarar com coragem, força e seguir em frente. É aquilo que eu digo, mano. Temos que encarar mesmo, de boa verdade, encarar A realidade. a realidade, é isso mesmo. Estás em idade ativa, quer dizer, tu ainda podias trabalhar mais, mas no fundo sentes que isto é um pau na roda para te impedir de trabalhar mais. É isso, porque no fundo custa muito deixar um local que a gente viveu aqui 40 anos Pois. E poucos, e na verdade aquilo que na verdade sinto é na verdade bastante comotivo. Pois. Mar, a vida é assim, nós sabemos, olha, digamos, tem que morrer uns para dar a outros, é a dinâmica das coisas, é a luta, é a coisa da vida. É a luta da vida, exatamente. E, mas portanto, enfim, temos que encarar a situação com a realidade, mesmo. Porque a verdade assim se obriga. Muito bem, muitas felicidades, Edmar, muito obrigado, dá cá um abraço, Edmar. Obrigado. Felicidades. Para si também, tá. Tudo bom? Muito tá, pronto. São 9h30 da manhã, na Baixa de Coimbra, está a cair um orvalho de finais de julho, uma morrinha incomodativa, e o que nos trouxe exatamente à Rua Ferreira Borges foi o facto de abrir a Malabar há menos de um mês, exatamente no dia 4 de julho, dia da cidade. E o curioso é que a Isabel Silva, proprietária deste estabelecimento, tem num raio de 100 metros, tem 6 estabelecimentos. Por isso mesmo vamos ouvir a Isabel Silva para que nos conte, afinal, o que é que está por detrás de abrir 6 lojas num raio de 100 metros. Estamos na Malabar. A Malabar é na Rua Ferreira Borges, na Baixa da cidade, e abriu há menos de um mês. É a 6ª loja da Isabel Silva e por isso mesmo, contrariando de certo modo um conceito existente nos anos 70, em que havia uma concentração de lojas do mesmo patrão ou proprietário, a Isabel, remando contra a maré, está a seguir exatamente o que se fazia nos anos 70 e portanto para mim constitui uma curiosidade, e por isso mesmo vou constatar a Isabel para que me explique porque é que está a fazer num raio de 100 metros, tem exatamente 6 lojas de artesanato. Isabel, então qual a razão desta concentração de lojas?
A coincidência, acho que esta zona que é apropriada a este tipo de loja e, portanto, a coincidência de abrir aqui tudo numa zona. O estarem todas juntas, não se pode pensar que estão a roubar clientes uns aos outros, mas sim há mais concentração de turismo, porque quanto mais lojas houverem, mais concentração de turismo há. Porque o que eu me apercebi em Lisboa, Sintra e noutras cidades como Fátima, há imensas lojas de artesanato, todas juntas e todas vendem. Eu acho que se houver uma isolada, que é muito mais difícil de o cliente ir lá porque só tem uma opção de escolha e, portanto, acaba por ir procurar uma zona onde haja mais opções de escolha, do que numa zona em que haja várias opções de escolha e, portanto, concentram-se mais turismos nessa zona. A primeira loja abriu exatamente quando, no Quebra-Costas? No a primeira foi, eu já tenho lojas há muito mais anos, mas sim, aqui mas na cidade, há cerca de 15 anos. 15 anos. No Arco de Almedina. Depois, passado um ano, abri no Quebra-Costas. Isabel, consta-se que há uma guerra surda, uma concorrência feroz no artesanato, aqui neste canal sobretudo, que é um canal muito frequentado por turistas, não é? Porque saem daqui do Largo da Portagem em direção ao Arco da Almedina e, portanto, da Universidade. E, portanto, dizia eu que diz-se que há uma tremenda guerra. Há ou não aqui uma guerra no artesanato? Não, que isso não é propriamente que haja uma guerra, que assim, cada pessoa faz os preços que acha justos para o seu artigo. Eu, pelo menos, não faço guerra com ninguém. Se as pessoas marcam mais ou menos do que eu, para mim é indiferente. Não altero os meus preços por causa disso. E, portanto, a guerra, cada um é que a faz. Quer dizer, eu não faço guerra com ninguém. Eu acho que todas devem vender. Acho bem que todas vendam e que porque é isso que vai desenvolver a cidade, não é? Qual é o segredo para conseguir ter 6 lojas de artesanato? 6 lojas não é exatamente, naturalmente, isto é lá para Alice, mas não é ter uma ou duas, são 6. Qual é o segredo disto? Há aqui qualquer coisa segredo propriamente, não. Que os nossos ouvintes e telespectadores precisam de saber. Não é propriamente um segredo. Pelo menos eu acho que é muito trabalho tem que haver. Muito trabalho, sim. Isso mesmo. Muito trabalho, prescindir de muitas coisas, férias, fins de semana, tudo. Eu estou cá sempre, está aberto todos os dias? Todos os dias, no verão faço das 9 da manhã às 8 da noite, no inverno faço até às 7, 6, é conforme até o tempo estiver. Sente que o seu exemplo de estar aberto, por exemplo, estar a ter os estabelecimentos abertos todos os dias, é um exemplo, se calhar, a ser seguido por outros comerciantes? Eu acho que sim, porque não? Os centros comerciais também estão abertos todos os dias. Porque é que nós não fazemos da Baixa de Coimbra um mini centro comercial, ou um grande centro comercial? E porque é que não se há, aliás, além de o estar aberto todos os dias, portanto conseguimos combater os centros comerciais, também acho que aqui fazemos criação de postos de trabalho. Porque não estar aberto todos os dias? Por exemplo, entende que se calhar uma das formas de dar a volta à baixa era exatamente... se calhar os comerciantes todos, em que eu me incluo, deveriam entregar-se mais à causa, isto é, abrir mais, sei lá, dar uma ou 2 horas por dia para além do horário, se calhar abrir até mais cedo, mais tarde, aliás, de manhã, durante a manhã, não faço ideia. Não, eu acho que sim, eu acho que se nós trabalhássemos com os horários dos centros comerciais, eu acho que não havia centro comercial que combatesse abaixo, ou que resistisse, porque assim, eu acho que por mim falo, eu detesto ir a centros comerciais, acho que ele é abafado, sinto-me prisioneira lá dentro, portanto eu prefiro o comércio de rua. Eu creio que há muitas pessoas que também preferem o comércio de rua, só que sujeitam aos centros comerciais, porque infelizmente as grandes marcas foram para lá, independentemente de irem outras que deixam muito a desejar, não é? Eu acho que as pessoas precisam de respirar ar fresco, não precisam de estar enfiadas em buracos como os centros comerciais. E eu acho que as pessoas, se tivessem o acesso que têm, portanto, os estacionamentos também era importante, o comércio aberto durante o dia aqui na Baixa, ou durante todos os dias, eu acho que trazia muito mais gente à Baixa. Eu acho que sim, porque ao domingo, para onde é que as pessoas vão? Bom, para o centro comercial. Porque o comércio já está todo fechado aqui na Baixa, para onde é que eles vão? Para o centro comercial. Ao sábado à tarde também não tem aqui muito o que fazer.
Então, eu penso que é por isso que vão para os centros comerciais. O estacionamento também lá, apesar que aqui o estacionamento ao fim de semana é gratuito, não é? Eu sei que vocês que são produtores de artesanato, nomeadamente louça de Coimbra, não é? Eu estava ligado ao artesanato, eu já tinha trabalhado em fábricas que faziam artesanato. Gostam muito do artesanato? Sim, e portanto já estava vocacionado para o artesanato, já conhecia muitas casas no país de artesanato, não só no país, também no estrangeiro, e pronto, e calhou. Foi a primeira casualidade que me virei para o artesanato e que eu abri a primeira loja. Depois fui abrindo outras e pronto, e fui fechando aquelas que não me interessavam. Quantos funcionários tem nas 6 lojas? Neste momento 12, comigo 13. Sim. Não acha que, por exemplo, que a Baixa também sofre muito com o preço do estacionamento, digamos, sobretudo nos parques particulares, porque, por exemplo, 2 horas e pouco, custa 2,5 €, isto em concorrência com as grandes superfícies, acaba por ser muito prejudicial para a Baixa, não é? E, portanto, não acha que realmente que, sei lá, se nos parques particulares não se pode mexer, porque são evidentemente que são obras particulares, como o nome indica, mas se calhar na rua, no estacionamento público, se calhar a Câmara deveria dar dar 1 hora, por exemplo, para as pessoas poderem fazer compras e tornar o estacionamento mais barato, para que as pessoas pudessem mais livremente e para que, de certo modo, nós estivéssemos mais em paridade com os grandes centros comerciais. O que é que acha disso? Eu acho que sim, e depois foram criados parques de estacionamento, mas que não funcionaram porque continua-se a pagar muito, não é? Esses parques de estacionamento foram feitos, por exemplo, ali na Casa do Sal. Eu não sei como é que se está a funcionar, mas acho que também não me vejo lá nenhum. São periféricos, mas são longe, não é? O que quer dizer é que são muito longe, não é? Mas havia de haver realmente transportes gratuitos depois para a cidade. E sabe que não é. Mas sabe que isso fez justiça seja feita a este Presidente da Câmara, o Manuel Machado, que por acaso ele pôs na altura, a Ecovia, portanto, no fundo era uma ligação entre os parques periféricos e a Baixa, e isso, salvo erro, nunca funcionou. Aliás, os pequenos autocarros desapareceram. Agora, se calhar nessas zonas, por exemplo, se calhar devia ser gratuito e não a pagar. Se calhar, porque são parques longe da Baixa, estamos a falar. Mas é o que eu digo, esses parques devem ser mesmo entre gratuitos. 500 a 1000 metros, portanto 1 quilómetro, e se calhar esses parques, por exemplo, deveriam ser não a pagar e são a pagar. Mas é isso que eu digo, esses parques deviam ser gratuitos. Exatamente. E eu creio que se paga, quer dizer, não é um parque que eu uso, mas eu acho que se paga estacionamento lá. Paga. O que eu ouvi falar, não tenho certeza se era assim mesmo, é que portanto, as pessoas que estacionavam lá o carro tinham direito a X bilhetes para a Ecovia, mas que fosse mais do que aquelas pessoas tinham que pagar, que assim ficava-lhe mais caro do que ter que pagar um parque dentro da cidade. Eles funcionaram até cerca de 2001, quando depois o novo executivo da coligação por Coimbra tomou posse e, portanto, depois extinguiu esse serviço da Ecovia. Diga-me, Isabel, não nota, por exemplo, que a Baixa que está, digamos, a renascer das cinzas, isto é, de uma forma chegou ao ponto mais baixo e agora estamos a assistir a uma procura intensa de estabelecimentos com novas marcas. Por exemplo, estou-me a lembrar que ainda há dias abriu aqui a Multióticas, não é? No lugar da Orivesaria Brinca, que foi tudo muito rápido, até eu também por acaso escrevi sobre isso. A surpresa e satisfeita, não é? Porque mas dá-nos para pensar, porque a Multióticas tem 5 estabelecimentos nos centros comerciais. Exatamente. E de repente aparece aqui a estabelecer-se na Baixa. Mas há uma coisa que eu não percebo, que é qual é agora o negócio dos óculos que tantas óticas são a abrir. Isso poderíamos, até que ir a Ouribes, agora são passar essa pergunta para o artesanato. Porque é que são tantas lojas de artesanato? Se calhar digamos, tem a ver muito com o turismo mundial, que Coimbra está a ser muito procurada. Felizmente para todos nós, está a ser muito procurada. E portanto, o que é que acha? Acha que a Baixa está a dar a volta? Eu penso que sim, que a Baixa está muito melhor. Quer dizer, há uns... nota-se uma alteração, portanto, das pessoas, mais afluência de pessoas à Baixa. Nota-se um bocadinho mais. Não tanto como a gente queria, mas um bocadinho mais. Mas há um problema que é transversal. As rendas são exageradas, muito exageradas. Nota isso? Nota isso nos seus estabelecimentos? É sim, não é nada fácil. E nós conseguimos suportar perfeitamente as rendas no verão, não é? E pois no verão, mas o verão são 3 meses na melhor das hipóteses. Realmente, é isso, não é? Realmente a única forma de dar a volta a isto é fazer um milheiro para o inverno, porque no inverno
as lojas dão prejuízo, como deve calcular. Mas se calhar não deveríamos fazer aqui um apelo para os proprietários que nos vejam e ouçam, de que realmente tenham alguma compreensão por quem trabalha, porque no fundo os comerciantes são o motor de desenvolvimento da cidade. Os proprietários são pessoas que merecem todo o nosso respeito, mas de certa maneira são operadores passivos, da qual no fundo deveriam ter alguma compreensão para quem trabalha, porque realmente um operador comercial, como sabe, um comerciante tem que trabalhar muito, os impostos são muito altos. Mas os deles também são, o problema é esse. Pois são, mas se calhar, mas o problema é que as rendas, eu falo-lhe assim porque o que é que está a acontecer aqui? Em média, os pequenos estabelecimentos que abrem duram 6 meses. Não é nenhuma especulação, tenho contrastado isso. E portanto duram 6 meses e uma das causas de morte súbita, digamos assim, ou quase preliminar, é exatamente porque não suportam as rendas. E então nesta rua onde a senhora está aqui inserida são rendas especulativas. Portanto, eu sei que as rendas daqui no resto são rendas que muito acima dos 1000 euros e portanto não é fácil de suportar portanto as atividades económicas nesta medida. E é aí que lhe pergunto se realmente os proprietários que nos vejam, se tenham alguma compreensão por quem trabalha, porque quem trabalha muito, como a senhora, no fundo tem direito à vida e portanto é por isso mesmo que está aqui, não está aqui portanto, nem para distrair, nem ver passar os autocarros e portanto precisa de ganhar dinheiro, porque é desse dinheiro que faz a sua vida e paga os seus funcionários e assim. É sim, é lógico que as rendas não são baratas aqui, a gente sabe disso perfeitamente. Eu sei também que eles estão sobrecarregados de impostos, porque eu sei que quando se paga a renda no fim do mês eles não recebem uma grande parte daquilo que vem no recibo, portanto, porque é para pagar impostos. O Estado vai 25 ou 26, são 25. O Estado vai, e, portanto, no mínimo, vai buscar 25% à rendas. É um bocado, o que torna o Estado realmente também um especulador à parte. Não quero chamar aos proprietários especuladores, é mais o Estado, pelo menos entre aspas, mas o Estado, que deveria dar o exemplo no desenvolvimento do país, é o pior especulador. Vai buscar muito. E depois é assim, se por acaso não dou aborrecimentos aos meus senhorios, eles sabem disso, porque não ando sempre a pedir nicas e faça-me isto e faça-me aquilo, e porque agora avariou isto e agora não sei o quê, e portanto eles têm que arranjar, não é? Eu não sou assim, se avariou eu arranjo, e portanto não dou despesas nesse sentido aos meus senhorios. Há outros que não são assim. Qualquer nica que haja, estão a pedir aos senhorios para arranjar. E pronto, eles estão no fundo a aproveitar um bocado destas lojas que são arrendadas mais recentes para ir usufruir de valores que eles provavelmente não têm em rendas que já têm 20 ou 30 anos e que por vezes essas rendas não dão para as obras. No fundo é um bocado isso. Sim, há aqui um sistema que não está a funcionar bem. Há um sistema que não está a funcionar bem. Portanto, há rendas muito antigas e que realmente não dão sequer para a despesa do edifício. E há outras, e então talvez vinga, entre aspas, mas um bocado nas rendas novas e ir buscar ali algum que não conseguem buscar nos outros. Não é? Mas considera que realmente que se calhar deveria haver algum bom senso. Se tivesse um bocadinho mais baixo, seria muito mais fácil. No fundo, os proprietários, ao praticarem rendas muito altas, é como se admitissem que nós que já estamos na retoma e que já estamos a vender todos muito bem. Não, e não é assim. Eu acho que as pessoas não têm a noção de, no final, qual a nossa margem de lucro. Você, portanto, está dentro do negócio e sabe. Tudo o que sai não é lucro. Quer dizer, nós temos que pagar daí, temos que pagar o material, temos que pagar os funcionários, temos que pagar rendas, temos que pagar água, luz e todas essas despesas IVAs. Pois porque, todos os a nossa margem de lucro não é assim tão grande. Que quando se retira tudo isto, fica fica nada. Fica muito pouco ou nada, exatamente. Agora, eu sou muito mais contra. Eu não sou tão contra as rendas altas. Portanto, não sou tão contra, isto é, claro que se eu pagasse menos, melhor seria, não é? Mas eu sou muito mais contra estas feiras de artesanato que o Presidente deu autorização para se fazerem aqui na Baixa. Que são mensal, eu tenho a mesma opinião. Essas sim, é uma feira mensal que era até há cerca de poucos meses era anual e passou a ser mensal. Eu pessoalmente acho que é um exagero. Eu sou contra, porque assim, eu concordo que há
há ali recintos próprios para essas feiras. Não é fazerem essas feiras à frente das lojas de artesanato. Artesanato e não só, porque não nos tira só os clientes a nós, tira os clientes a todo o resto do comércio. Lógico, se são elas que fazem o artesanato que levam para lá. Portanto, não têm despesas com funcionários, não pagam impostos, não pagam IVA, não pagam rendas, elas conseguem vender metade do preço que nós vendemos. E eu acho que isso é uma injustiça em relação aos comerciantes da Baixa. Concordo. Qualquer comerciante. Concordo perfeitamente. É assim, porque é que eu tenho que passar um recibo a um cliente, porque é que eu tenho que pagar os meus impostos e elas não têm que pagar impostos? Absolutamente. Então, afinal, somos todos iguais ou uns são filhos de quem? Exatamente, Deus e outros do diabo. É isso, eu sou muito mais contra isso. Essas é que não pagam renda, porque não pagam nada, e vêm para aqui à frente da nossa porta vender o mesmo artigo que nós estamos a vender a metade do Por preço. exemplo, já não se importaria se eles estivessem, se calhar, localizados numa área geográfica. Exatamente, eles não fazem a feira anual ali à beira-rio. Porque é que não metem Feira mensal para lá? Uma feira mensal para lá, por exemplo. Fica ao apelo, porque não? Certamente. É muito mais lógico. Eu não sou contra que elas precisam de vender, precisam de sobreviver. Elas precisam sobreviver, mas eu também preciso sobreviver. Eu preciso pagar. Tenho várias famílias ao meu encargo que também precisam de sobreviver. Os serviços de imprensa da Câmara Municipal veem este programa, que eu tenho a certeza, e por isso mesmo fica realmente o apelo da Isabel para que realmente a Câmara Municipal tenha mais consideração pelos operadores de artesanato. Diga-me, Isabel. Não é só os operadores de artesanato, é todo o resto do comércio. Porque sim, mas sobretudo o artesanato, porque é uma feira de artesanato mensal. Mas eu tenho falado com outros lojistas que vendem outros tipos de artigo. Sim, porque eles não vendem só artesanato. Que vendem outro tipo de artigo, mas o problema não é tanto o artesanato que eles estão a vender também. É assim, por exemplo, vem um grupo de turistas e os turistas adoram feirinhas. A gente não põe isso em causa. Então o que é que acontece? Eles têm um tempo muito limitado. Eles perdem todo o tempo na feira. A ver a feira, pronto. Não quer dizer que se compram ou não compram, isso não interessa. E nem sequer têm tempo para entrar nas lojas. E isso vai se refletir, não é só nas lojas de artesanato, por exemplo, nas oribesarias, naquela loja de perfumes também diz que nesses dias que não faz negócio nenhum. As lojas de gourmet, por exemplo. Todas etc. as lojas se queixam que nos dias de feira não conseguem vender. Portanto, isso não afeta só as lojas de artesanato. Há aí uma grande celeuma porque diz-se que há um contrato normalmente entre quem vem comandar o grupo, os guias turísticos e algumas lojas que lhes pagam por debaixo da mesa. Diga-me, Isabel, isso é verdade ou não? O que é que eu desconheço esses contratos. Pelo menos há uma grande celeuma, digamos, há colegas seus que se queixam que há um contrato prévio entre os operadores comerciais, alguns operadores. Eu nunca li nenhum desses contratos, nunca tive acesso a nenhum desses contratos. É um contrato verbal, claro que isto não é, nem claro, tem que ser um contrato verbal, porque não pode ser, não pode ser assim. Não há contrato da sua nenhum. parte não sabe. Há simpatia da nossa parte em relação às guias, há simpatia da nossa parte em relação aos clientes, há a nossa qualidade do produto. Uma coisa qualquer que é normal, mas dinheiro não há. Se elas, por exemplo, querem comprar uma aliança ou um anel ou um fio de cortiça, nós somos capazes até de lhe oferecer ou até lhe fazer o preço de custo. Ou o preço de custo. Sim. Agora, que venham com histórias de por dinheiro, da mesa, não. Isso, diz-se muita coisa. Agora, uma coisa é assim, elas quando procuram lojas com qualidade. Procuram lojas que sabem que podem vender esse artigo aos clientes e os clientes ficam satisfeitos. Também lojas que sejam, portanto, simpáticas e que saibam atender os clientes. Talvez seja isso. Diga-me, qual é o produto que vende mais para o que é que o turista, digamos, ainda é o galinho de Barcelos, por exemplo? Sem dúvida. O galo de Barcelos vende-se muito o galo de Barcelos. Interessante. Olha, apesar que agora está assim um bocado a sardinha também, as borboletas, mas continua-se a vender o galinho de Barcelos. Diga-me uma coisa, tenho notado que nos últimos, talvez no último ano, mais coisas, a cortiça invadiu o artesanato. Pronto, mas está a invadir todo, digamos, não só o artesanato, como até o pronto a vestir, com saias, com chapéus, com chapelaria. Podes criar tantas coisas a partir da cortiça. E eu acho que é giro, eu acho que nós e vocês também estão a aderir ao conceito, porque estou a reparar que há ali vários artigos. Sim, nós temos que, pronto, é assim, se nós temos um produto que é português,
português, que é nosso, porque é que nós não o podemos explorar? Acho que foi ótima a ideia de fazerem artigos em cortiça. Eu já vendo há muitos anos os artigos em cortiça, apesar de só agora ter aberto esta loja mais virada para esse conceito, mas eu acho que quanto mais coisas se fizerem, melhor. Eu acho que nós temos que aproveitar os nossos recursos. Absolutamente. E cada vez mais, ou cada vez menos, vendem artigos importados. Portanto, vamos aproveitar o que nós temos cá em Portugal e por isso, se a cortiça está a ser um produto com saída, porque nós não aproveitarmos isso. Agora, assim, também não concordo muito, eu acho que a cortiça devia ser preservada e tratada como um produto nobre. E não, às vezes, ser vendida em certos determinados sítios que vai desvalorizar a cortiça. Infelizmente, até os chineses já têm cortiça, como vocês sabem, não é? E portanto, eu acho que nós devíamos manter ou certificá-la de maneira a tornar a cortiça um produto nobre e não ser vendida em qualquer canto. Exatamente. Senão, qualquer dia nas feiras nós vamos encontrar malas de cortiça a vender nos ciganos. Sim, sim. Isso já não há, não é? Já não há. E isso acho que é mau, quer dizer, acho que desvirtualiza um bocado o conceito da cortiça e... Naturalmente, que pela sua dinâmica, a Isabel acredita na baixa, não é? Porque só assim a sua aposta é fundamental nesta zona da cidade. Portanto, acha que a baixa tem futuro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, todos temos de trabalhar para isso. Portanto, como disse há pouco, nós entende que estamos, de certo modo, batemos já no fundo e estamos a dar a volta e a renascer das cinzas e estamos a... Sim, temos que apelar e que cada vez... a uma transformação absoluta do velho, como conhecíamos a Baixa, portanto, há 40 anos. Este surgir de novos estabelecimentos, estamos a ver que realmente a Baixa está sim, eu penso que está a em grande dinamizar, crescimento, com grande dinâmica. E vamos todos fazer força para isso e apelar aos clientes para continuarem a vir à Baixa e virem à Baixa, que a Baixa vai ficar muito bonita se todos colaborarmos. Absolutamente. Se imagine que o Presidente que este está a ver, olhos nos olhos, o que é que pedia ao Presidente para ele fazer alguma coisa pela Baixa? Fazer mais para além dessa medida do artesanato, o que é que lhe pedia? Olhe para lá para a Câmara e diga-lhe... O que eu lhe tinha a pedir é que ele saísse um bocadinho do gabinete e viesse à Baixa, ver a Baixa. E ver a realidade abaixo. Ainda agora, por exemplo, uma das coisas que eles estão a implementar é um expositor por loja. Isso vai custar um bocado. Eu também não concordo. Exatamente. Eu também não concordo com tantos expositores na Baixa, mas no mínimo 2 expositores por loja seria o ideal. Porque lógica, sim. Porque um expositor por loja é muito pouco. O turista gosta de ver os postais na rua, pelo menos, e os magnéticos. Se vamos a um expositor por loja, só se pode pôr uma coisa ou outra. E o turista gosta disso, gosta de ver quase que um bocado da loja cá fora. Não vamos... Acho que agora há certas lojas que exageram na quantidade de expositores, concordo plenamente e, portanto, acho que 2 expositores por loja é o que eu lhe peço. Outra coisa, mas quando for, se realmente vai para um expositor por loja, então que sejam todos iguais, porque eu tenho consciência de que há lojas aí que estão, 90% da loja está na rua. Vamos ver se isso vai ser para todos ou se vai ser só para alguns. Porque eu quero saber como é que há várias lojas, ainda ontem passei em algumas e olhei e pergunto, se todas estas pessoas têm que meter tudo isto para dentro e só meter as pessoas lá fora, então vamos ver como é, porque ou é igual para todos, ou então vamos conversar, porque eu acho que temos que ser honestos. Exatamente, e um por todos. E o que eu vejo é que há lojas que estão feitas, o que eu vejo é que há lojas que estão feitas na rua e não estão, porque os espaços lá dentro são muito pequeninos, então as coisas vêm todas para a rua. E eu não me importo, mas um expositor acho pouco, pelo menos 2 expositores por loja, é isso que eu lhe peço. E que venha à Baixa, venha ver a Baixa, porque afinal ele só vem antes das eleições fazer propaganda e depois nunca mais cá aparece. Fica o apelo ao Sr. Presidente, Manuel Machado, que realmente que venha, que saia do seu gabinete e que venha visitar-os, entre nas lojas e fale com os operadores. Aquilo que eu estou a fazer, se calhar, ele deveria ouvir de viva voz. Mas eu não me importo de ser o transmissor, não sou pago para isso, mas colo-me bem no papel. Muito obrigado, Isabel. Está bem? Dê cá um beijinho, muitas felicidades e muito sucesso, está bem? Muito obrigado, Isabel. Eu que agradeço. Obrigado.
Estamos então perante as papeleiras, os tais contentores citadinos, elegantes e vistosos, que tinham desaparecido realmente desta parte da cidade, da rua Freira Borges e Visconde da Luz, há cerca de 1 ano e meio. Os comerciantes, em elementos vários, tentaram chegar à autarquia o facto da sua não existência, porque era necessário. Então, não se sabe se por milagre ou não, a verdade é que, sem pompa e sem circunstância, as papeleiras regressaram esta semana, pé ante pé, e foram colocadas no sítio onde estariam mais ou menos anteriormente, e para gáudio de todos nós, portanto, muitos parabéns à Câmara Municipal, porque aqui não se diz sempre mal, também se diz bem, e desta vez realmente damos os parabéns à Câmara porque repôs uma situação que era muito necessária. Esta semana mudámos um pouco o conceito do mamarracho. Vamos apresentar-vos esta estrutura metálica que se encontra aqui há cerca de 15 anos. É uma espécie de ovni que aqui caiu e aqui ficou. Parece-me que originariamente seria para informação turística, a verdade é que nunca funcionou. Este está em frente ao Museu Municipal do Chiado. Há outro no Lar das Ameias, e este monumento à incapacidade, não se sabe de quem, mantém-se aqui. Portanto, apela-se que realmente que se retire e que este espaço, embora não seja grande, mas que se retire daqui, e que lhe seja pelo menos que deixe de ser um contraste visual. E portanto que desapareça daqui. Apela-se realmente à Câmara que retire isto daqui, porque este e o do Lar das Ameias não fazem aqui absolutamente nada.